Você não devia ter vindo, disse minha mãe, cortando legumes sem nem levantar os olhos para mim. Meu pai soltou uma risada. Ninguém sentiu sua falta no ano passado mesmo. Sorri, deixei a sacola com os presentes no balcão e fui embora em silêncio. Meia hora depois, recebi a ligação dos Flores, o cancelamento estava confirmado. Em seguida, entrei no aplicativo do banco e retirei o acesso deles à conta conjunta. Logo depois, o grupo da família explodiu. Por que você fez isso? Sorri de novo e respondi. Depois de tudo que ouvi, me senti um fracasso não por não ter tentado. Pelo contrário, pensei em cada detalhe por semanas, o que vestir, o que levar, como agir. Me convenci de que o passado não importava. Que talvez eles tivessem mudado. Que se eu mostrasse que ainda queria fazer parte da vida deles, algo poderia mudar. Mas eu estava errada. Cheguei uma hora mais cedo, estacionei no fim da rua como se fosse uma visita qualquer, e fiquei sentada no carro ensaiando como cumprimentá-los. Era o aniversário de 31 anos de casamento deles. Nada tão chamativo quanto a festa do ano passado, mas ainda assim haveria dezenas de convidados parentes, amigos da igreja, vizinhos. E eu, tecnicamente convidada, mas claramente indesejada. No ano anterior, eles comemoraram sem mim. Não foi descuido. Fui deliberadamente excluída. Só vieram me dar alguma explicação semanas depois, quando minha mãe me disse que só queriam paz naquela noite. Quando a confrontei, ela acabou admitindo, foi de propósito. Aquilo me perseguiu por meses. Não fui no dia de ação de graças, nem no Natal. Ninguém ligou. Este ano, quando recebi o convite por e-mail, encaminhado, sem nenhuma mensagem direta eu hesitei. Mas fui mesmo assim. Cheguei com uma sacola cheia de presentes cuidadosamente escolhidos. Coisas que eu sabia que eles gostariam, itens personalizados, feitos com carinho. Gastei quase $1.000. Não para comprar amor, mas para mostrar que eles ainda eram importantes para mim, mesmo que eu já não soubesse se o sentimento era recíproco. Entrei na cozinha e vi minha mãe fatiando vegetais. Ela não levantou os olhos. Só disse, você não devia ter vindo. Assim, sem emoção. Meu pai, de avental, soltou outra risadinha, ninguém sentiu sua falta no ano passado também. Nem tentaram disfarçar. Nem mesmo quando entreguei os presentes e desejei feliz aniversário. Nenhum obrigado. Nenhum olhar. Só silêncio. Então me virei e fui embora. Passei pela sala de jantar. Os convidados começavam a chegar. Alguns já sentados, outros com bebidas na mão, alguns perguntando para onde eu ia, outros apenas me observando. Meu tio olhou para a cozinha, depois para mim, com uma expressão estranha como se soubesse que algo estava errado, mas preferisse não se meter. Meus pais continuaram onde estavam. Não me seguiram. Não deram explicações. Espero que alguém tenha perguntado. Espero que tenham ficado desconfortáveis tentando responder. Voltei para o carro e fiquei ali, com as mãos no volante, por um longo tempo. Não estava dirigindo. Só pensando. Não no constrangimento deles, esse problema agora era deles, mas em quanto tempo e energia eu desperdicei com pessoas que, no fundo, nunca se importaram de verdade. Peguei o celular. Sem hesitar. Primeiro, cancelei o buquê que estava programado para ser entregue na manhã seguinte, lírios brancos e orquídeas azuis em um vaso de cristal. Tinha custado mais de $200. Já era. Depois, entrei no aplicativo do banco. A conta conjunta, que eles acessavam há quase 2 anos, foi encerrada. Nunca era para ser uma muleta, mas virou uma. $3.000 por mês. Pagando discretamente contas, compras, streamings. Até o aluguel da minha irmã, que mora em outra cidade. E nenhum obrigado. Nunca. Minutos depois, as confirmações chegaram. Cancelamento da floricultura confirmado. Acesso à conta bancária removido. E então, como um alarme de incêndio, o grupo da família começou a pipocar. Por que você fez isso? Você está falando sério? Você acabou de humilhar seus pais na frente de todo mundo. E a melhor de todas. Que tipo de filho faz isso no aniversário de casamento dos pais? Ri alto, sozinha, dentro do carro.
E respondi com uma frase só. Você disse que estava melhor sem mim. Agora tem a chance de provar. Desliguei o celular, saí daquele bairro e não olhei para trás. Foi a primeira vez, em muitos anos, que eu não me senti culpada por me escolher. Achei que, depois daquilo, eles ficariam quietos. Que sumiriam por umas semanas, lamberiam as feridas como sempre faziam quando as coisas não saíam do jeito deles. Mas eu não esperava o que veio depois, nem a velocidade, nem o tom desesperado. Quando cheguei em casa, o celular não parava de tocar. 6 chamadas perdidas. 2 mensagens de voz. Tudo dos meus pais. Não atendi nenhuma. Sentei no sofá, respirei fundo pela primeira vez em muito tempo, e deixei o silêncio tomar conta. Pela primeira vez, não havia ninguém ali para distorcer minhas palavras, me fazer sentir louca ou culpada. O que senti foi estranho. Um tipo de alívio. Mas não durou. Às 20h13, minha irmã Kate mandou uma mensagem. Ei, o que aconteceu? Fiquei olhando para a tela por um instante. Então veio outra. Acabei de receber um aviso de que o aluguel não foi pago. Pensei que o papai tivesse resolvido isso. E ali estava a bagunça. Kate não sabia que quem pagava era eu. Nunca contei. 1 ano e meio atrás, ela me ligou chorando depois que nossa mãe disse que ela precisava se virar. Eu assumi tudo. Falei com o proprietário, paguei 3 meses adiantado, e depois vinculei o apartamento dela à conta conjunta que deixei nossos pais usarem. Eles deixaram que ela acreditasse que era eles que a estavam ajudando. Agora, em uma única noite, a mentira caiu. Não respondi na hora. Não sabia o que dizer. Não queria que ela fosse arrastada para o meio disso, mas já estava. Gostando ou não. Um pouco depois das 10 da noite, meu pai deixou uma mensagem de voz. Quase ignorei. Mas ouvi. E nunca vou esquecer a mudança no tom da voz dele. Tá bom, você fez seu ponto, ele disse. Mas isso não é só sobre a gente. Você machucou sua irmã. Você fez um show na frente de todo mundo. E envergonhou a família inteira. Acha que cortar a gente é uma vitória? Pausa. Quer jogar esse jogo? Não se esqueça de quem te deu tudo. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Quem me deu tudo? Como se eu não tivesse pago as contas deles pelos últimos 2 anos. Como se eu não tivesse coberto cada vez que eles atrasavam uma conta, fingindo que era só algo passageiro. Não atendi às ligações. Na manhã seguinte, acordei com alguém batendo na porta. Não esperava visita, então fui até o olho mágico antes de abrir. Era Kate. Ela parecia exausta, pálida, o cabelo preso às pressas. Sem esperar convite, passou direto por mim e entrou no apartamento como se tivesse prendido a respiração o caminho inteiro. Tive que dirigir 3 horas porque ninguém me dizia nada, disse. Eu nem sentei ainda. Você cancelou o aluguel? Sim, respondi. Não cancelei sua pensão, só cortei o acesso deles. Ela piscou, confusa. Espera. O quê? Foi então que contei. Tudo. Que quem estava pagando era eu. Que nunca quis que ela se sentisse em dívida. Que eles deixaram você acreditar que era por mérito deles porque isso fazia bem para a imagem deles. Ela se sentou, em silêncio. Então, todas aquelas mensagens de agradecimento que eu mandei para mamãe, murmurou. Assenti. Vi no grupo da família, completei. Ela parecia enjoada. Sentei de frente para ela. Escuta, vou continuar te ajudando, mas diretamente, sem intermediários. Só que eu cansei de bancar o bom filho pra gente que só me tolera quando sou útil. Ela ficou muda por um tempo. Depois disse. Eles vão vir com tudo pra cima de você. Eu sei, respondi. E vieram. O resto do dia foi uma tempestade se formando devagar. Minha mãe mandou um textão dizendo que tinha sacrificado tudo por nós. Meu pai escreveu algo dramático sobre traição e linhagem. Até a mãe mandou mensagem. Por favor, pense bem antes de queimar essa ponte de vez. Mas aí veio o inesperado. Naquela noite, minha mãe ligou para Kate.
Ela nem sabia que eu estava na sala quando minha irmã atendeu. Desculpa, disse minha mãe. Diz pro Andrew vir amanhã. Só queremos conversar. Kate me olhou. Eu ouvi na voz dela, ela queria acreditar. Eu só assenti. Já sabia que não seria o que prometeram. Ela disse que eu iria. E eu fui. Não esperava um pedido de desculpas. Eles não pedem desculpas. Eles ajustam o tom quando lhes convém. Reformulam a narrativa para parecerem conciliadores. Mas paz é uma palavra que nunca teve morada naquela casa. Mesmo assim, fui. Kate me ligou de manhã, disse que eles queriam conversar, que estavam arrependidos. Ela soava esperançosa, ou só cansada. Cansada de ser arrastada entre os dois lados. Eles querem resolver, disse ela. Vamos ver o que resolver significa para eles, respondi. Cheguei no fim da tarde. Silêncio. Silêncio demais. Nenhum convidado, nenhuma conversa. Os carros já tinham ido, mas a tensão ficou. Kate abriu a porta antes mesmo de eu bater. Parecia nervosa. Eles estão esperando na sala, avisou. Entrei. Mesma casa, mesmo cheiro, mesmo peso no ar. Meus pais estavam sentados no sofá, duros como atores antes da estreia. Meu pai me lançou aquele sorriso falso e educado que usava quando queria parecer equilibrado diante de visitas. Minha mãe encarava a mesa de centro, claramente ensaiando o que dizer. Sentei na poltrona à frente deles. Não falei nada. Minha mãe quebrou o silêncio. Tivemos um tempo para pensar. Talvez a gente não tenha lidado com as coisas com a gentileza que devia, disse minha mãe, com um tom quase ensaiado, especialmente num dia como ontem. Meu pai continuou do ponto onde ela parou, como se tivessem treinado juntos. Você sempre foi muito emotivo, Andrew. A gente entende. Mas existem formas de resolver as coisas sem sair queimando tudo. Esperei. Sair daquele jeito, ele continuou, foi uma humilhação. Diante de todo mundo. Você acha que não doeu? E ali estava o verdadeiro problema. Não o modo como me trataram. Não as palavras duras. O problema era como tudo pareceu para os outros. Como eles se sentiram quando os cochichos começaram. Quando perguntaram para onde eu tinha ido, porque fui embora. Era isso que doía neles, a imagem. Continuei em silêncio. Só ouvi. Minha mãe se mexeu na cadeira. Sabemos que não fomos perfeitos, mas você cancelou a conta. Isso não afetou só a gente. Sua irmã precisa do dinheiro do aluguel, e você sabe disso. Foi quando Kate entrou. Os olhos vermelhos, rosto manchado. Sentou-se ao lado da minha mãe, me encarou e disse: Eu só não quero que isso destrua tudo. Já parece que tudo está desmoronando. Virei para ela. Você não deveria estar aqui agora. Ela piscou, confusa. O quê? Essa conversa não é sobre você. Eu já disse que vou continuar pagando seu aluguel. Você não vai ser penalizada pelos erros deles. Mas não deixe que te usem como peça de xadrez. Porque é isso que estão fazendo. Ela baixou os olhos. Silêncio. Meu pai se inclinou para a frente. Você acha que está acima dessa família agora? Acha que teria chegado onde chegou sem a gente? Acha que seu sucesso apareceu do nada? Não respondi. Eu cheguei onde estou fazendo exatamente o oposto de tudo que vocês me ensinaram. Ele se levantou de repente. Não testa minha paciência. Você acha que cortar o dinheiro te dá poder? A gente também sabe falar. Tem gente que escuta. Não ache que seu emprego é tão seguro assim. Levantei também. Eu trabalhei duro demais para chegar onde estou. Não vou me intimidar por dois manipuladores desempregados com nada a perder. Minha mãe ficou em choque. Por um segundo. Depois veio a fúria. Você acha que é melhor que a gente? Depois de tudo que fizemos por você? Você não criou um filho, respondi. Criou uma conta bancária. E agora ela foi encerrada. Kate se afastou deles e veio pro meu lado.
Foi o primeiro sinal de que, talvez, ela finalmente estivesse enxergando quem eles realmente eram. Virei em direção à porta. Meu pai me chamou. Você vai se arrepender disso, Andrew. Mas eu não parei. Saí daquela casa de novo. Dessa vez, não estava bravo. Nem confuso. Só, terminado. Mais tarde, naquela noite, Kate me mandou uma mensagem. Uma linha só. Você estava certo. Eu não via antes. Respondi que passaria a pagar o aluguel dela direto ao proprietário, que ela não precisava se preocupar mais em lidar com eles. Eu não deixaria que ela afundasse junto. Mas eu não voltaria. Naquela mesma noite, meu tio ligou. Deixou uma mensagem de voz, disse que meus pais estavam arrasados, que eu estava sendo cruel, que precisava ser homem e consertar a situação. Bloqueei o número dele. Meus pais só estavam começando. Quando a culpa deixava de funcionar, eles partiam para a próxima tática. A manipulação era só o primeiro estágio. Eu já sabia o que viria. Achei que teria uns dias de silêncio depois daquilo. Mas menos de 24 horas depois, chegou uma carta. Não uma mensagem, nem ligação. Uma carta mesmo envelope impresso, entregue na minha porta. Sem remetente. Só meu nome escrito à mão, numa caligrafia elegante. Abri devagar. Já sabia que não veria coisa boa. Dentro do envelope, havia uma carta digitada com 2 páginas. A frieza do meu pai estava ali, impressa em cada palavra. Tudo soava ensaiado, calculado. Ele dizia que estavam considerando medidas legais para recuperar as contribuições familiares dos últimos 2 anos. Listava coisas que eu tinha pago como se fossem dívidas que agora eu devia a eles, o aluguel da minha irmã, o conserto do telhado da casa, compras do supermercado, até o tratamento odontológico dele. Finalizava com uma frase seca: você fez uma escolha. Nós também. Fiquei sentado olhando para aquilo. Nem bravo. Só, atordoado. Era inacreditável até onde eles estavam dispostos a ir. Estavam tentando inverter tudo e se fazer passar por vítimas de um suposto abuso financeiro. Seria cômico, se não fosse tão cruel e deliberado. Digitalizei a carta e mandei pro meu amigo advogado. Ele me ligou 5 minutos depois. Isso é um absurdo, ele disse. Mas é um absurdo estratégico. Eles querem te desestabilizar. Fazer você entrar em pânico. Eles estão tentando me manipular, respondi. Exatamente. Ignore. Se eles realmente entrarem com algo, eu cuido. Mas não responda. Eles querem que você morda a isca. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem da Kate. Eles acabaram de me dizer que você está roubando da família. Estão dizendo para todo mundo que você esvaziou o fundo de aposentadoria deles. Ri. Não porque era engraçado, porque era absurdamente maligno. Eu nunca mexi em nenhum centavo deles. Na verdade, eles nunca tiveram um fundo de aposentadoria. O único dinheiro que entrava naquela casa era o meu. Mas isso não importava. Eles já estavam reescrevendo a história. E então algo inesperado aconteceu, Kate apareceu de novo. Mas, dessa vez, não estava sozinha. Ela trouxe meu primo Evan. Não o via há mais de 1 ano. Nunca fomos muito próximos quando éramos crianças, mas ele sempre foi um dos poucos que se mantinha fora dos dramas da família. Ele estava parado na minha porta, sério, segurando uma pasta marrom. Acho que você precisa ver isso, disse. Dentro, havia capturas de tela, anotações, e-mails. Ele esteve na festa de aniversário e, aparentemente, depois que fui embora, ouviu muito mais do que eu imaginava. Minha mãe foi de quarto em quarto, contando versões diferentes da história para cada convidado. Para um, disse, ele se recusou a continuar ajudando. Fez uma birra. Para outro, insinuou que eu usava a conta conjunta para controlar eles, dizendo até que eu já havia ameaçado cortar o dinheiro antes. Eva estava juntando tudo discretamente. Tinha gravações. Prints. Provas. Eu não sabia o que fazer com tudo isso, disse ele. Mas achei que você saberia. Peguei a pasta. Eu nem tinha um plano ainda.
Mas só de saber que agora tinha provas, já era um alívio. No fim de semana, meu pai tentou me ligar. Recusei. Uma hora depois, Kate me enviou uma captura de tela. Uma publicação pública da minha mãe no Facebook. Nada vago, nada passivo-agressivo. Era um monólogo completo sobre como seu único filho virou as costas para a família e como agora estavam lutando para sobreviver sem o dinheiro que ele teria roubado. Curtidas. Comentários de apoio. Gente mandando orações. Eles estavam encenando para o público. Então, comentei. Quer que eu envie os recibos por aqui ou entrego pessoalmente? 5 minutos depois, a postagem sumiu. O grupo da família ficou em silêncio. Eva me mandou mensagem. Bom, isso calou eles. Mas eu sabia que não era o fim. Longe disso. Eles tinham perdido o apoio financeiro, mas não a fome de controle. E eu acabava de deixar claro que nunca mais voltaria. Depois que o teatrinho do Facebook fracassou, veio o silêncio. Mas não era aquele silêncio que traz paz. Era o silêncio que vem antes da próxima explosão. A essa altura, quase toda a família já tinha escolhido um lado. Alguns me procuraram no privado para dizer que entendiam, mas sempre com a mesma frase no final. Talvez já seja a hora de deixar isso pra lá. Ou, família é família. Você sabe o que eles queriam dizer, volte, se cale, e deixe que eles vençam. Então veio a mensagem de voz. Acordei com ela numa terça-feira de manhã. Número bloqueado. Eu não ia ouvir, mas alguma coisa me dizia para verificar. Era minha mãe? Chorando. Se era verdadeiro ou encenação, eu não conseguia dizer. Ela falava devagar, como se quisesse que cada palavra fosse cravada. Você venceu. Certo? Ela dizia. Estávamos errados. Agora eu vejo isso. Não quero que continue assim para sempre. Nós só queremos nossa família de volta. Por favor, venha hoje à noite. Só para conversar. Sem gritos. Sem culpas. Queremos consertar as coisas. Toquei o áudio 2 vezes. Foi a primeira vez que ela disse estávamos errados. Eu tinha prometido a mim mesmo que não cairia em mais manipulações. Mas, uma parte de mim precisava ouvir aquilo. Liguei para Kate. Ela também estava cética. Se você for, eu vou com você, disse ela. Então fomos. Mesma casa. Mesma sala. Mas dessa vez, sem convidados, sem sorrisos falsos. Só eles. Sentados ali de novo. Minha mãe se levantou assim que entramos. Meu pai ficou sentado, braços cruzados, o maxilar travado. Queremos seguir em frente, disse minha mãe. Estamos cansados de tanto ódio. Olhei para eles. Tem certeza de que não é só porque o dinheiro acabou? Ela estremeceu. Isso não é justo, não é? E então veio a jogada. Meu pai se inclinou para frente. E se a gente tornasse você legalmente coproprietário da casa? É justo. Você ajudou muito. Fiquei congelado. Parecia generoso. Generoso demais. E aí percebi, não era uma oferta. Era uma armadilha. Não estavam me dando nada. Queriam me amarrar à casa. A eles. Legalmente. Financeiramente. Permanentemente. Encontraram uma nova coleira, só que dessa vez, disfarçada de recompensa. Kate olhou para mim e depois de volta para eles. Não é disso que ele precisa. Estamos só tentando mostrar boa vontade, disse minha mãe. Ele vive dizendo que nunca foi valorizado. Isso é a prova de que foi? E se eu disser não? Perguntei. Meu pai deu de ombros. Você vai dizer não porque gosta de bancar a vítima. Sempre foi assim. Aí estava. A máscara caiu. Não quero nada de vocês, eu disse. Nem a casa. Nem desculpas. Nem culpa. Ele me encarou. Você vai voltar rastejando. Não respondi. Foi você quem acabou de perder a última chance. Me levantei.
Kate se levantou comigo. Eu continuo te ajudando, disse a ela. Mas não mais por meio deles. Nunca mais. Ela assentiu. Os olhos arregalados, mas serenos. Acho que foi ali que ela finalmente escolheu um lado. Saímos juntos. Ela agarrou meu braço. Você terminou com eles, né? Sim, respondi. Desta vez, para sempre. Ela se afastou da influência deles de vez. Uma semana depois, mudou oficialmente o endereço. Comecei a transferir $900 por mês direto para ela. E então veio a mensagem que quase me desmontou. Você é o único em quem eu posso confiar. O melhor irmão que eu poderia ter pedido. Meus pais ainda tentaram mais algumas vezes. E-mails, mensagens por parentes, até uma denúncia fraca de fraude na conta conjunta encerrada. Não funcionou. Eles pararam quando perceberam que não havia mais nada para tirar. Sem dinheiro. Sem poder. Sem filho. Já se passaram 4 meses desde que saí da casa deles pela última vez. Desde então, nada. Sem ligações. Sem e-mails. Sem cartinhas disfarçadas de bomba emocional. O grupo da família? Silêncio absoluto. Quase esqueci que existia. No começo, o silêncio era estranho. Parecia aquela calmaria tensa depois da tempestade, quando você fica esperando a próxima pancada. Continuei checando a caixa de entrada, esperando alguma reviravolta final, uma carta de advogado, uma acusação absurda, uma nova tentativa de controle. Mas nada veio. E, pouco a pouco, o silêncio deixou de soar como ameaça. Começou a soar como liberdade. Tenho dormido melhor. Não acordo mais com aquele peso no peito. Imaginando qual seria a próxima crise a financiar. Ou qual pedido viria disfarçado de obrigação. Agora chego em casa em paz. Sem estresse, sem caos, sem aquele zumbido constante de ressentimento no fundo de tudo. A antiga conta conjunta continua lá, inativa. Intocada. Às vezes, por hábito. Ainda entro para verificar, esperando ver alguma nova tentativa de acesso. Mas nada. Ela permanece congelada. Como um cofre selado para uma vida que não me pertence mais. Kate também está melhor. Muito melhor. Ela finalmente admitiu que passou os últimos 2 anos vivendo em tensão constante. Prendendo a respiração a cada ajuda. Sempre com medo do que aquilo custaria depois. Agora que o dinheiro vem direto de mim. Não há mais perguntas, nem condições escondidas. Ela está mais calma. Mais leve. Diferente. Faz 2 semanas que ela se mudou. Ajudei a subir caixas por 3 lances de escada. E a vi abrir a nova porta como quem finalmente sente que pertence a algum lugar. Não havia fantasmas ali. Nenhum pai por perto para transformar isso num jogo de controle. Naquela noite, ela me mandou uma mensagem de voz. Sem filtros. Sem ensaio. Você é o único que nunca me usou. Disse ela. Você poderia ter me deixado. Acreditando nas mentiras deles para sempre. Mas não fez isso. Você disse a verdade. E mesmo assim, nunca parou de me ajudar. Você é minha família agora. Sempre foi. Foi mais difícil de ouvir do que imaginei. Respondi que agora ela também estava livre. E, pela primeira vez, ela acreditou. Mas quando achei que tudo finalmente tinha se acalmado, algo inesperado aconteceu. Um conhecido distante, alguém que não vejo desde o ensino médio, me mandou uma mensagem no Instagram. Disse que tinha encontrado meus pais em um evento pequeno. Numa cidade a algumas horas daqui. Nada importante. Algo local. Mas, segundo ele, eles estavam dizendo às pessoas que não tinham notícias minhas há meses. Que estavam profundamente preocupados. Que eu cortei contato sem nenhuma explicação. E que estavam com medo de que eu estivesse envolvido em algo instável. Eles estavam espalhando boatos. De novo.
Sutis, controlados, mas maliciosos. Eu não respondi. Não me importava com o que os vizinhos deles pensavam. Mesmo assim, tirei uma captura de tela da mensagem. E salvei. Porque gente como eles nunca desiste de controlar a narrativa, mesmo depois de perder a audiência. Enquanto isso, comecei a planejar algo novo. Uma mudança. Outro estado. Longe o suficiente para que nem mesmo um encontro acidental seja possível. Ainda não contei para ninguém. Nem para Kate. Mas vou fazer. Porque o último passo para realmente seguir em frente não é só fechar a porta. É andar o bastante para não ouvir mais as batidas do outro lado. E desta vez, não vou olhar para trás.